Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e estamos mais ou menos a uma semana da reabertura do mercado, o mercado de inverno. Já se está a falar de facto em vários jogadores para o Benfica e para as outras equipas, para os outros grandes, mas eu gostaria aqui de falar de um jogador que, pelo menos que eu me tenha apercebido na comunicação social, seja em jornais, seja na televisão, na rádio, não existe nenhuma abordagem ou nenhum interesse do Benfica neste jogador e de facto eu não entendo porquê, porque para mim é só um dos melhores médios do campeonato português e já não vem deste ano. Portanto, trata-se do Gustavo Sá, como podem ver, e aqui o título que eu coloco é Acorda Benfica, não deixe escapar um dos melhores médios a jogar em Portugal. E de facto, o Gustavo Sá é um jogador com 21 anos, e que a qualidade dele não é de agora, quer dizer, é uma qualidade que já está pelo menos há duas épocas, um jogador titular do Sub-21 da seleção portuguesa, e que tem demonstrado jogo após jogo, inclusive contra os grandes, inclusive contra o Benfica, toda a sua qualidade. Um, eu espero não estar a exagerar quando eu digo que se ele fizesse parte do plantel do Benfica, tinha muitas possibilidades de ser titular. Vamos então falar um bocadinho do Gustavo Sá. Antes disso, pedir-vos o habitual, que é, no caso de gostarem deste vídeo, de outro vídeo que eu tenha feito sobre outros temas, sempre relacionados com o Benfica, por favor, subscrevam, que é completamente gratuito, comentem, critiquem, elogiem, coloquem o vosso gosto, e deem sugestões para outros vídeos e partilhem com outros benfiquistas que possam gostar deste tipo de canal, deste tipo de vídeo sobre o nosso glorioso. Voltando então aqui ao Gustavo Sá, ele é de 2004, portanto tem atualmente 21 anos, portanto muito jovem ainda. Nas seleções jovens, isto passando quase toda a carreira dele no Famalicão, já leva 39 jogos nas seleções jovens e 11 golos, como eu disse, tem jogado muito nos sub-21. É um jogador também com uma altura muito interessante ali para a posição dele, ele joga mais ou menos entre o número 8 e o número 10, 1,89 m, aqui a posição médio ofensivo, lá está. Eu diria que o futuro dele se calhar passará ali pelo número 8 para ajudar também defensivamente, e tendo em conta até a sua complexão física, provavelmente ia ser de facto uma mais-valia também a defender e não só a atacar. O valor aqui de segundo o Transfer Market são 16 milhões, embora eu acredito que o Famalicão já não o venda por este valor. Se de facto há um valor, provavelmente a rondar ali os 20 milhões, é de facto muito, mas poderia haver ali um acordo com o Famalicão ficar com uma percentagem do passe, por exemplo. Ah, isso de facto, e tu leva a crer que se ele fosse bem sucedido no Benfica, seria vendido por se calhar 3 ou 4 vezes mais. Aqui do lado direito temos as últimas épocas, as últimas 4 épocas do Gustavo Sá, portanto ele já está no Famalicão há muitos, muitos anos, desde de escalões iniciados, juvenis, e como podem ver aqui, 2022, 2023 já jogou 21 jogos no Famalicão, com 18 anos. Depois na época seguinte, titular absoluto, 31 jogos, 4 golos, e 5 assistências. A época passada, já como capitão de equipa aos 20 anos, 34 jogos, 4 golos, e 7 assistências, e esta época também já leva 4 golos, portanto, provavelmente ele leva 4 golos em menos em metade dos jogos, esta época, portanto, já vai ultrapassar aqui o número de golos, assistências é que não tem sido tão afoito aqui nas assistências. Principais qualidades do Gustavo Sá, capacidade de infiltração, ele tem uma chegada à área muito, muito interessante, tem uma facilidade de chegar à área e depois de rematar ou até de fazer um último passe, hum, eu diria delicioso, portanto, esta sua capacidade é deliciosa, é muito, muito boa. Depois a maturidade e liderança, também já falei nisso, não é qualquer jogador que chega ali aos 20 anos e é capitão de uma equipa como o Famalicão, uma equipa da Primeira Liga, uma equipa com grandes jogadores de qualidade, e tem que mostrar assim uma grande personalidade para conseguir ser o capitão. E depois a inteligência tática entre linhas, lá está o colocar-se ali, por exemplo, entre o meio campo e a defesa dos adversários, a maneira como ele recebe, como ele roda e fica ali, logo ali com muita possibilidade ou de rematar ou de assistir, e aí ele também é muito, muito inteligente. Portanto, é outra das mais-valias do Gustavo Sá. Pontos a melhorar.
eficácia no desarme. De facto, ele, 1,89 m, é de facto um jogador hum, com uma características físicas muito interessantes para o futebol moderno e muito interessantes para o José Mourinho, que ele gosta muito disso. Mas poderá melhorar de facto ali a eficácia. Ele tem também um compromisso defensivo grande, é verdade. Ele tenta sempre ajudar o jogador, e tem que ser, numa equipa como o Famalicão, ajudar os colegas na fase defensiva, mas poderá de facto melhorar aqui, quer no desarme, o próprio desarme também tem uma técnica, ou seja, aquela eficácia no desarme ele pode de facto melhorar e também, sendo mais intenso, ganhar mais duelos físicos. A percentagem de duelos físicos do Gustavo Sá não é muito famosa. Por outro lado, o uso do pé esquerdo, ou seja, se ele conseguisse melhorar ali hum, a utilização do pé esquerdo, seja para passos, seja para remates, tornaria o seu futebol ainda mais imprevisível e mais difícil de facto, para os adversários. Mas são aqui tudo situações que, de facto, têm mais do que tempo e mais do que capacidade para melhorar. Aqui, o jogador que eu escolhi com semelhanças com o Gustavo Sá é o Kenneth Taylor. É do Ajax, jogou contra o Benfica recentemente e o Porto esteve muito interessado nele no mercado de verão, no início da época. Semelhanças, estatura e elegância, são jogadores de facto altos e de facto o seu futebol é de facto muito elegante, sempre ali com a cabeça levantada. Tem gol, como já vimos, o Taylor também muitos golos nas últimas duas épocas e o Gustavo Sá também. E ter em conta aqui que o Gustavo Sá joga numa equipa que não é tão atacante como o Taylor, que o Ajax de facto é uma equipa que marca sempre muitos golos. Este ano um bocadinho abaixo do normal. E depois também aquela inteligência espacial, aquela situação, parece que eles, um segundo antes dos outros, eles sabem onde é que a bola vai ter e essa rapidez de raciocínio e inteligência permite-lhes ganhar de facto uma vantagem que muitas vezes é decisiva para o jogo. Diferenças, o pé dominante, o Gustavo Sá é de facto pé direito e tem muitas dificuldades com o pé esquerdo. O Kenneth Taylor, o pé principal, penso que é o esquerdo, mas também joga com o direito. O raio da ação no passo, o Taylor gosta muito das mudanças de flanco, dos passos longos, mudando o flanco. O Gustavo Sá gosta mais daquele futebol associativo, de tabelinhas com os colegas. E depois o contexto de formação, já sabemos, Taylor formado numa equipa grande, formado num contexto de ataque, podemos dizer assim, eminentemente, as ideias e o treino são eminentemente dirigidas ao ataque. O Gustavo Sá já não é assim, portanto, mesmo nos calores de formação, ele já teve que passar, ou melhor, tem passado sempre por situações em que tão ou mais importante do que atacar é a fase decisiva, e isto pode ser uma vantagem para o Gustavo Sá, já ter esta componente aqui de compromisso defensivo. Portanto, seria uma ótima contratação para o Benfica. Não sei porque é que não foram buscá-lo, se calhar há 2 anos, o ano passado. É caro, é verdade, mas o Rios também foi caro, o Barrenechea também foi caro, e portanto seria uma grande mais-valia para o Benfica e era português. Acho que isso também tem que valer alguma coisa. Portanto, espero que tenham gostado. Pedir-vos então para dar o vosso gosto, para subscreverem. Um abraço a todos, boas festas, já que estamos aqui no período de Natal. Tudo bom, obrigado e viva o Benfica!